Tomar vossos assentos, por gentileza. Eu convido a todos a abrir as vossas Bíblias no livro de Salmos, de número 41. Obrigado, Josué. Salmo de número 41. Hoje nós vamos finalizar o primeiro livro de Salmos. Quando nós iniciamos o Salmo de número 1, nós fizemos a introdução, nós falamos sobre a divisão dos Salmos, né? E hoje nós concluímos, quando concluímos o Salmo 41, nós estaremos finalizando o primeiro livro de Salmo. Depois vem o segundo, que é do 42 ao 72. Aí nós vamos entrar no Salmo 42, e do 42 ao 72 será o segundo livro de Salmos. Então hoje, se Deus assim o permitir, nós queremos finalizar o Salmo de número 41. Finalizando ele, estamos finalizando o primeiro livro de Salmo, a primeira divisão do livro de Salmos. Todos encontraram? Diz-nos a palavra do Senhor: como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. O Senhor o livra em tempos de adversidade. O Senhor o protegerá e preservará sua vida, e ele o fará feliz na terra e não entregará aos desejos dos seus inimigos. O Senhor o susterá em seu leito de enfermidade e da doença o restaurará. Eu disse: misericórdia, Senhor, cura-me, pois eu pequei contra ti. Os meus inimigos dizem maldosamente a meu respeito: quando ele vai morrer? Quando vai desaparecer o seu nome? Sempre que alguém vem me visitar-me, fala com falsidade e enche o seu coração de calúnias, e depois espalha para onde vai. Todos os que me odeiam juntam-se e cochicham contra mim, imaginando que o pior acontecerá. Uma praga terrível derrubou, e está de cama, e jamais se levantará. Até o meu melhor amigo, em quem eu confiava e que partilhava do meu pão, voltou-se contra mim. Mas tu, Senhor, tem misericórdia de mim. Levanta-me para que eu lhes retribua. Sei que me queres bem, pois o meu inimigo não triunfa sobre mim. Por causa da minha integridade, me sustens e me pões na tua presença para sempre. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, que de eternidade a eternidade. Amém e amém. Glória a Deus. Eu vou pedir para que uma irmã ou irmão venha ler para mim a epígrafe que está aí na sua Bíblia, do Salmo 41. Quem poderia vir ler aqui? Rapidamente. Opa! A versão que está aqui, né? Epígrafe. Isso aqui. Só isso. Ao mestre. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Aqui está aqui. A calúnia dos inimigos é o socorro de Deus.
A calúnia dos inimigos é o socorro de Deus. Amém, irmãos? Pode continuar aqui. Ó. Ao mestre. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Amém. Obrigado. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Glória a Deus. Então, quem é o autor desse salmo? Davi. E o interessante, irmãos, que Davi escreve esse salmo, e ele, depois de escrever esse canto, esta oração, ele faz uma coisa. Ele percebe que tem uma prioridade esse canto. E ele vai e leva ao mestre do cântico. Aquele que organizava os músicos, aquele que organizava o louvor da igreja, o congregacional, que era feito pelos levitas. Ele entrega então esse salmo na mão deste homem, para que este homem orientasse aos levitas, aos músicos, que pudessem tocar, que pudessem cantar de uma forma que agradasse a Deus. Enquanto eu meditava nesse salmo, eu percebia esta importância. Por isso que eu disse aqui agora há pouco, né? Nós íamos falar um pouquinho sobre o canto, sobre a música. E Davi teve esta preocupação de transmitir esse salmo, depois de escrito, ao chefe dos músicos, para que esta música, esse salmo, pudesse ser bem executado. Bem executado. Irmãos, esse rei Davi, ele deixou um legado maravilhoso. Por quê? Porque ele organizou, dentro da igreja do Senhor, o horário dos músicos, dos cantores, verdadeiramente o trabalho dos levitas da época, para que não faltasse louvor dentro da casa do Senhor. Ele distribuiu em horários as pessoas. Ele organizou de uma forma maravilhosa, para que nunca faltasse o louvor dentro da casa de Deus. Assim como não poderia faltar o altar de incenso, como não poderia faltar o fogo na casa do Senhor, Davi também se preocupou que não faltasse também pessoas que estivessem adorando a Deus dentro da casa do Senhor, louvando ao Senhor. E Davi entendia que no meio da luta, no meio da prova, quando havia louvores, quando havia graça sendo dada ao Senhor, ficava mais fácil de superar as dificuldades. Davi compreendeu que no meio da tribulação, se houvesse louvor, se houvesse uma adoração que agradasse a Deus, as coisas se abririam, as portas se abririam, as correntes cairiam, demônios sairiam, enquanto houvesse louvor e a verdadeira adoração. Irmãos, Davi passou por uma experiência de uma adoração que não agradou a Deus. Davi passou por uma experiência equivocada. Davi tinha no seu coração levar a arca do concerto de volta a Jerusalém. Só que Davi preparou o seu melhor carro, os melhores músicos, as pessoas que pudessem estar adorando a Deus e que pudessem retornar com a arca da aliança. Porém, Deus havia deixado explicações de como era para ser feita a adoração, de como era para se carregar a arca da aliança. A arca da aliança ela não poderia ser carregada por carros e boi. Mas como que ela deveria ser carregada? Por
homens, por sacerdotes, por homens preparados para isso. Mas Davi não prestou atenção nesse detalhe, e ele colocou a Arca da Aliança sobre o seu melhor carro de boi. Mas Deus não se agradou, e Deus não recebeu aquela adoração. As pessoas estavam alegres, as pessoas estavam cantando, estavam adorando, mas elas não perceberam que para adorar, para cantar para Deus, precisa de primeiro saber: Deus, você está se agradando do meu louvor? Senhor, o que eu tenho feito, o que sai de dentro de mim, verdadeiramente te agrada? Eles não fizeram essa pergunta. E muitas das vezes nós não fazemos essa pergunta. E Davi passa por esse momento aí, em que a adoração não agrada a Deus. Será que o nosso louvor tem agradado ao Senhor? Depois desse momento equívoco dessa adoração, desse momento trágico na adoração de Davi, ele começa a fazer a adoração de maneira diferente, correta. E quando a Arca da Aliança retorna, ele faz de maneira que agrada a Deus. E depois desse momento equivocado da adoração de Davi, ele se preocupa nos detalhes. Ao terminar esse salmo, então Davi vai para o melhor. Ele vai para o líder da música e entrega para ele e fala: olha, cuidado com isso aqui. Preste atenção nesse salmo, porque nós precisamos de apresentar o melhor louvor, a melhor adoração a Deus. Davi começou a ter zelo pelas coisas de Deus. Ele errou, ele se equivocou lá no passado, mas daí para frente ele se esforça, se dedica para que mais nada saia do desagrado de Deus. Ele quer agradar verdadeiramente a Deus. E será que nós fazemos o melhor para Deus ou para receber elogios dos homens? Aplausos. Que nós possamos executar tudo para adorar a Deus. Assim como Davi se preocupava em adorar a Deus nos mínimos detalhes, que nós possamos ser pessoas eficientes na adoração, que nós possamos dar o melhor para Deus. Eu já estou pensando em entrar numa aula de canto, preciso de melhorar, não posso continuar do jeito que eu estou. Preciso de melhorar. Não só, quando eu estou falando na adoração, irmãos, não é só no canto, eu estou citando o meu exemplo, mas a nossa adoração é em tudo aquilo que nós fizermos para o reino de Deus, e tudo o que nós fazemos é para o reino de Deus. Então nós precisamos de apresentar o nosso melhor, aprimorar a nossa adoração. Então, enquanto eu meditava nessa palavra, eu parei na epígrafe e falei: olha, tem alguma coisa aqui nessa epígrafe, eu preciso de analisar melhor essa epígrafe, porque às vezes nós não paramos para analisar, mas na verdade Davi entrega ao cantor-mor, ao chefe, ao líder da adoração. Que nós possamos analisar como Davi analisou e oferecer a Deus o nosso melhor. No nosso trabalho, o nosso melhor. Na nossa casa, o nosso melhor. Na rua, o nosso melhor. Tudo aquilo que nós formos fazer, nós temos que ser o melhor. Porque nós fazemos para Deus. Imagine então na adoração. A nossa adoração individual, ela deve ser perfeita, e a nossa adoração congregacional também, ela deve ser perfeita. Perfeita. Toda a nossa adoração deve ser perfeita para louvarmos e adorarmos o nosso Deus. E a pergunta que nós devemos fazer é: será que Deus tem se agradado da nossa adoração? Amém? Tem se agradado ou não? Amém? Glória a Deus. Eu espero que eu tenha agradado a Deus, porque eu quero fazer sempre o melhor para Ele. O melhor para Ele.
não é para me apresentar, não é para receber aplausos, não é para receber elogios, mas tudo que eu faço é para que o nome dele seja engrandecido, que a minha vida e a sua vida seja nessa mesma direção, como a de Davi. Vamos fazer o melhor para adorar ao nosso Deus, porque ele é digno de todo louvor, adoração nos céus e na terra. Glória a Deus. Vamos. Deus sabia. Deus conhece. Deus conhece. E ao ponto que Deus disse que Davi era um homem segundo o seu coração. Deus conhece. Deus conhece. Deus conhece. Vamos entrar no primeiro versículo. Nós vamos ler o primeiro, o segundo e o terceiro. Vou fazer uma pergunta para você. Você veio aqui hoje para apanhar, irmãos? Não? Você veio para apanhar ou não? Hoje você vai apanhar da palavra de Deus aqui. Irmãos, eu estou com meus lombos ardendo da palavra. Porque a palavra ela corrige. Estou falando isso porque a palavra ela corrige, né? Hoje eu vim para cá com meus lombos ardendo. Amém. Isto, pastor Wesley não, porque tem que ser Deus falando aqui, né? Glória a Deus. Obrigado, Áurea. Glória a Deus. E eu creio que Deus tem uma palavra de correção para as nossas vidas hoje. E eu vou falar uma coisa para você, hein? A responsabilidade sua hoje será maior. Depois nós vamos entrar no detalhe. Então vamos lá, queridos. Como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. O Senhor o livra em tempos de adversidade. O Senhor o protegerá e preservará a sua vida. Ele o fará feliz na terra e não o entregará ao desejo dos seus inimigos. O Senhor o susterá em seu leito de enfermidade e da doença o restaurará. Irmãos, olha que coisa maravilhosa. Como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. E quem se interessa pelo pobre, a Bíblia fala aqui, nesses 3 versículos, sobre 5 benefícios de quem se interessa pelo pobre. Primeiro, o Senhor o livra da adversidade. Em tempos de adversidade, o Senhor o livra. Segundo, o Senhor o protege e preserva a sua vida. Terceiro, o Senhor o fará feliz na terra. Quarto, não entregará ao desejo dos seus inimigos. E quinto, o sustentará no seu leito de enfermidade e o restaurará. Glória a Deus. 5 bênçãos. E aí, nós voltamos de novo ao começo. Como obter essas 5 bênçãos? Se interessando pelo pobre, pelo necessitado, pelo indefeso, por aqueles que se encontram em situações embaraçosas. E aí eu fui, irmãos, analisar no original. A palavra que vem no original da Bíblia é considera o pobre. E aí eu fui entender o que é essa palavra considerar. Considerar, irmãos, vai além de você pegar uma esmola e dar a uma pessoa necessitada que pede na rua. Vai além daquele irmão que está chorando por causa de um problema e você encosta do lado dele e fica ali e ouve ele naquele momento. Vai além de você comprar uma cesta básica e levar numa entidade todo mês. Sabe o que é esse considera, irmãos? É pensar em como você vai dar a solução para resolver aquele problema. Não é tão simples assim. Não é só a solução paliativa.
Porque hoje nós costumamos viver de soluções paliativas. E achamos que está tudo bem. Mas Deus quer um compromisso nosso. Não é com soluções paliativas, mas é com solução que resolve o problema daquela pessoa, naquele momento, na sua necessidade, na sua fraqueza. É complexo, irmão. Por quê? Muitas das vezes é fácil você ofertar por uma causa de uma pessoa naquele momento, mas você oferta e você vira as costas e vai embora e acha que isso tudo está resolvido. Eu já fiz a minha parte. É paliativo. Deus quer que nós nos comprometamos com a necessidade daquela pessoa. E aí, irmãos, não é fácil. Não é fácil. Eu vou dizer para você, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, como é que Deus se compromete com as pessoas. Quando Deus manda aquela viúva, quando aquela viúva procura o profeta, e Deus diz para o profeta, olha, dá toda a solução para ela. Manda ela entrar no quarto dela, pegar aquele pouquinho de azeite que ela tem, fechar a porta, pegar bastante vasos e ir despejando aquele azeite dentro dos vasos. Aquela mulher obedeceu, foi para casa, pegou seus filhos, mandou pedir um monte de vasos emprestados. E aí o que aconteceu? Ela entrou no seu quarto, fechou a porta ali com seus filhos e começou a despejar o pouco de azeite que ela tinha nos outros vasos vazios. E aquele vaso não parava. Até que o menino disse, olha, acabou os vasos. Aí a mulher retorna ao profeta. E o profeta diz assim para ela, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e com o que sobrar vive você e os teus filhos. Deus não deu apenas a solução para pagamento de dívidas. Deus disse para ela, vai, vende, paga a tua dívida e depois vive você e teus filhos com o resto que sobrou. Deus deu a solução momentânea e posterior ao problema. Certo? Foi definitiva. Jesus, quando ele veio ao mundo, ele não curou todos os enfermos que estavam na face da terra. Curou? Não. Só que ele fez algo maior do que a cura. Quando nós analisamos lá, quando ele vai lá no tanque de Betesda, ele encontra ali um homem, e aquele homem necessitava de descer ao tanque, não conseguia. Jesus pergunta para ele, né? E aí, o que acontece? Acontece isso, eu tento entrar lá e não consigo, e aquele homem conta a sua história, há 38 anos, né, isso? E aí, Jesus diz, quer ficar são? Quero. Então, pronto, pega a tua cama e anda, vai embora. Jesus curou ele, mas em volta dele havia dezenas de pessoas enfermas que continuaram enfermas. Mas, pastor, então quer dizer que Jesus não deu? Mas espera aí, irmãos, Jesus veio dar uma solução definitiva. Havia um problema que ninguém poderia solucionar pela humanidade, que era o perdão dos pecados. Porque aquele homem que foi curado, ele foi embora andando, mas haveria necessidade ainda de perdão de pecados que só Jesus poderia dar, morrendo na cruz, Calvário. Até então, existia algo paliativo que os sacerdotes faziam. Sacrificavam ovelhas, bodes, pássaros, mas isso era tudo paliativo. Mas Jesus veio e deu a sua vida por nós, e isso foi algo definitivo. Aquilo que ele fez há mais de 2000 anos atrás, continua valendo. Então, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, nós vemos que Deus ele não quer preparar apenas coisas
paliativas, soluções paliativas, mas Ele quer nos dar soluções definitivas. E agora, os seus servos também precisam de ter esse mesmo comprometimento, de não dar soluções paliativas ao necessitado, mas dar soluções definitivas. Isso faz com que nós nos comprometemos com as pessoas. Tem que haver um comprometimento da nossa parte. Irmãos, e como se comprometer? Aí nós começamos a arrumar um monte de desculpas. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo. Mas é por isso que Deus não quer apenas que nós apenas deixemos ali a nossa esmola simplesmente. Não é simplesmente fazer uma visita naquele momento só, não. Nós precisamos, irmãos, de nos comprometer com as pessoas. Nós precisamos de ter o mesmo comprometimento que Jesus teve, de dar a sua vida por nós. Nós precisamos de nos comprometer no reino de Deus, de dar as nossas vidas pelas pessoas. Eu não sei de que maneira Deus vai querer que você se comprometa, porque cada um tem um tipo de comprometimento. Cada um de nós somos cobrados por Deus. Uns pela obra missionária, outros como pastores, outros como membros da igreja, mas todos devem estar comprometidos no reino de Deus. Tem que haver comprometimento. Não é simplesmente ajudar de forma paliativa, mas é se comprometer com a outra pessoa, com os necessitados. Às vezes você vai ter que, não é ouvir uma vez só aquela pessoa porque ela está passando por um problema. Talvez você vai ter que ficar horas, dias com aquela pessoa. Talvez você vai ter que pegar aquele amigo que aceitou Jesus, aquela pessoa que você trouxe para a igreja e ela está vindo para a igreja, você vai ter que pegar e falar: agora eu vou andar com você, eu vou caminhar com você. Você vai ter que deixar vários compromissos seus, abandonar algumas coisas suas, momento de lazer, e se comprometer a andar com aquela pessoa, até que ela se firme na casa do Senhor. Porque, às vezes, o que acontece conosco? Nós trazemos uma pessoa, o pastor fala, olha, como o pastor Fauslino já disse aqui algumas vezes, né, uma vez pelo menos eu ouvi, ele disse, olha, nenhum irmão vai poder vir para a igreja no culto de domingo se não trouxer uma outra pessoa, um convidado. Aí você trouxe aquele convidado, e eu me lembro que naquela noite, entre pessoas salvas aqui e pela internet, foram mais de 100 almas. Mais de 100 almas. Eu fiquei abismado, entre internet e a igreja. E eu me pergunto, quantas dessas pessoas estão na igreja hoje? Sabe por quê que muitos não estão aqui na igreja? Porque não houve comprometimento nosso. A salvação não depende de nós, depende do Espírito Santo de Deus. Nós convidamos, trouxemos as pessoas para a igreja, pregamos o Evangelho, mas depois nós não nos comprometemos com elas. Deixamos que elas se fossem. Olha, se perderam, porque não houve um comprometimento da nossa parte. Nós precisamos de nos comprometer com o reino de Deus. Comprometer é doar a nossa vida, é entregar a nossa vida, como Paulo entregou a sua vida pela igreja de Cristo. E Paulo ele dizia assim, olha, eu sinto dores de parto. Só sente dor de parto quem é mãe. Por quê? Porque a criança está dentro dela sendo gerada. Nós temos que gerar filhos para Deus. Nós precisamos de nos comprometer com o reino de Deus. Às vezes é sair do nosso sofá, é trabalhar com pessoas necessitadas, é evangelizar as pessoas, é deixar a nossa zona de conforto e sair pregando o evangelho, fazendo a vontade de Deus. Qual é a estratégia? Eu não sei, meu irmão. Eu peço para você que ore e peça, Deus, aonde eu preciso de me comprometer? Aonde eu serei útil no teu reino? Eu não posso mais ficar sentado na minha casa, simplesmente gozando da bênção de Deus e deixando que pessoas continuem a morrer necessitadas da palavra.
sem conhecer o meu Deus. Nós precisamos de nos comprometer com o reino de Deus, irmãos. É fácil vir para a igreja sentar no banco. E eu falei esses dias para o pastor Fonslino, eu preciso de mudanças na minha vida. Eu não posso simplesmente vir ensinar a igreja. Eu preciso de me comprometer com o reino de Deus lá fora. Ganhar almas para o Senhor. E não importa se elas estarão aqui no Vila Nova, ou se elas estarão no Jardim Aeroporto, ou se ela vai estar lá no Japão, aonde ela estiver. Mas eu preciso de cuidar dessa alma e eu preciso de trazê-la para o reino de Deus. Tem que haver comprometimento da nossa parte, meu irmão. Não dá para ficar estagnado, parado e dizer que somos igreja do Senhor. A igreja do Senhor é um organismo vivo e ele se movimenta. Amém? A igreja do Senhor, ela não é morta, ela é um organismo vivo. Precisamos de nos movimentar. Estica o seu braço aí, meu irmão. Vamos ver se você está vivo aí. Todo mundo vivo aí? Opa, estou vendo gente que está sem braço. Cadê o braço aí? Cadê o bracinho aí? Vamos erguer. Todos estamos vivos. E a igreja do Senhor não pode ficar parada. Tem que se movimentar. Tem que haver comprometimento da nossa parte com o reino de Deus. Deus te trouxe aqui para te dizer que Ele não quer você parado, mas quer que você esteja envolvido no seu reino. Glória a Deus. Falar em ser abençoado. Quantos querem ser abençoados aqui? Amém? Todo mundo quer a bênção. Mas nós precisamos, para ser abençoados, nós precisamos de nos comprometer com o reino de Deus, meu irmão. Tem que haver comprometimento. Tem que haver comprometimento. Você sabe por que tem muita gente doente no meio da igreja? Está parado, está enferrujando. O ser humano não foi criado para ficar parado, meu irmão. O ser humano foi criado para se movimentar. Se você fica muito tempo parado, os seus nervos atrofiam. Quem não trabalha, dá trabalho. Se você fica muito tempo deitado, a irmã Ana, que é enfermeira, ela sabe muito bem disso. O que acontece com a pele da pessoa que fica deitada há muito tempo, Ana? Apodrece. Escárias, né? Começa a apodrecer, fica na carne viva. Nós somos igreja do Senhor e Deus nos dá saúde e nós precisamos de avançar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos nos comprometer com as pessoas que estão necessitadas. Nos comprometer. Tem muita gente com depressão, precisa de você dar uma palavra de ânimo. Não é só uma vez, não é só um dia, mas é todos os dias. Pegue o seu telefone, ligue para esta pessoa e diga que Jesus a ama. Diga para ela, tenha bom ânimo. O Senhor Jesus vai te curar. Você vai levantar dessa cama. Você foi preparado para vencer. Deus vai te dar a vitória. Fale para ela todo dia. Glória a Deus. Quando não há o tratamento adequado, a pessoa não sara. Não sara. Vira um ciclo vicioso, porque maltratado. E a igreja do Senhor, irmãos, ela é a melhor cura. Só ela tem a cura. Só ela, porque nós temos Jesus em nossa vida, meu irmão. Jesus Cristo, Ele salva, cura, liberta, transforma, regenera. Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo. Jesus Cristo faz o que nenhum outro pode fazer. Ele transforma dos pés à cabeça, da cabeça aos pés, do coração para a pele, da pele para o coração. Ele muda tudo. Ele muda tudo. Então, meu irmão, nós precisamos de nos comprometer com o reino de Deus. Falei que ia ser difícil, né? Falei que ia ser difícil. Geralmente nós perdemos as bênçãos, irmãos. Sabe por que nós perdemos as bênçãos? Porque nós nos comportamos como homens naturais. Nós lemos a Bíblia e pronto. Hoje eu li 10 capítulos da Bíblia. E o que você aprendeu com esses 10 capítulos? O que você está planejando depois de ler esses 10 capítulos?
Ou simplesmente você leu como se fosse um livro, legal, cumpri minha meta, pastor, estou lendo a Bíblia e eu fiz um compromisso de ler ela dentro de um ano. Legal, bacana. E o que você vai executar daquilo que você aprender dentro desse um ano? Quando você vai para a faculdade, meu irmão, você lê livros, os professores te explicam, mas vai chegar o dia que você precisa de ir para trabalho, para a prática. E aí quando você vai para a prática, você vai executar tudo aquilo que você aprendeu nos livros. Se você não aprendeu nada da Bíblia, como é que você vai para o dia a dia? A Bíblia é o manual do homem. Você só pode viver feliz e ser feliz se você estiver enquadrado dentro da promessa de Deus, das promessas. Meu irmão, muitas das vezes nós vivemos como homens naturais, nós lemos a Bíblia e continuamos no dia seguinte do mesmo jeito, e não pode. Nós precisamos de falar, Senhor, transforma o meu ser, transforma a minha vida, eu quero andar conforme a Tua vontade, eu quero ver a Tua prosperidade, eu quero ver a Tua bênção, eu quero ver curas, eu quero ver milagres, eu quero ver salvação de almas, eu quero ver a minha igreja cheia, eu quero ver o meu pastor sendo abençoado, eu quero ver o meu irmão com mudança de vida, eu quero ver a minha irmã curada, meu irmão sarado. Meu irmão, é isso que nós precisamos de pensar e viver. Nós precisamos de ter esse comprometimento. Porque os homens lá no mundo, sabe o que acontece quando ele vê alguém necessitado? Vira as costas. Não estou vendo, a pessoa se torna invisível. Enquanto está tudo bem com a pessoa, legal. E a hora que ela está hospitalizada, onde estão os seus amigos? Seus amigos continuam fazendo a mesma coisa que eles faziam. Mas nós, como igreja do Senhor, não podemos, irmãos. Não podemos. Você quer a bênção de Deus para a tua vida? Eu quero. Então eu preciso de me comprometer com o reino de Deus. Eu preciso de amar aqueles que me odeiam. Eu preciso de amar os meus irmãos. Eu preciso de me comprometer com o necessitado, com o pobre, com aquele que não tem quem o socorra. Eu tenho que me comprometer. Não tem jeito. Provérbios 19:7 diz assim: o pobre é desprezado por todos os seus parentes, quanto mais por seus amigos. Embora os procure para lhes pedir ajuda, não os encontra em lugar nenhum. O necessitado, irmãos, quando ele vai pedir ajuda, ele não encontra ajuda. Meu irmão, nós não podemos ser essa pessoa. Quem vier até nós precisamos de ter o que dar. Nós precisamos. Não podemos virar as costas para as pessoas. Não podemos esquecer da necessidade dele. Nós precisamos nos envolver, irmãos, com as pessoas. A partir de hoje, a nossa responsabilidade é maior do que aquela que nós tínhamos ontem, irmãos. Porque nós não sabíamos o que a palavra de Deus diz para nós. Nós não conhecíamos. Agora, hoje, nós não podemos alegar desconhecer essa palavra. Em Lucas, capítulo de número 12, versículo 47 e 48, nos diz assim: aquele servo que conhece a vontade do seu senhor e não prepara para o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Então, até ontem nós desconhecíamos esse versículo. Nós desconhecíamos na íntegra, Kéria, o que ele queria dizer para nós. Mas agora nós somos conhecedores. Como é que nós vamos agir? Vamos continuar do mesmo jeito? Vamos virar as costas? Se nós o fizermos assim, nós somos dignos de muitos açoites. Certo? Amém? Por que vocês estão quietinhos?
a responsabilidade é grande. A responsabilidade é muito grande sobre as nossas mãos. Irmãos, eu não sei qual é o dom, qual é o talento que Deus te deu, aonde você pode executar aquilo que é necessário. Mas para cada um de nós, Deus guardou algo para executarmos. Para cada um. Ninguém pode sair daqui dizendo, olha, eu não sei, eu não conheço, eu desconheço. Não. Você vai orar então se você não conhece. Se não sabe o que fazer, você vai orar. E Deus vai te dar a direção, o que fazer para que o reino dele seja edificado. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Exato. Eu disse, versículo 4, misericórdia, Senhor, cura-me, pois pequei contra ti. Agora o salmista, irmãos, nós vamos dar uma aceleradinha aqui. O salmista faz mais uma vez uma confissão dos seus pecados. Pequei contra ti. Esta confissão é uma confissão pessoal e fica claro, irmãos, que Davi não tenta nenhuma desculpa. Muitas pessoas erram e elas arrumam muletas, né? Para desculpas. Outras arrumam até um culpado. E muitas das vezes o culpado é o próprio Deus. Não, culpam até Deus. Viu, Áurea? Culpam até Deus. Por exemplo, meu temperamento é temperamento sanguíneo, né? Aí no trânsito, eu levo uma fechada e eu começo a xingar o camarada começa a me xingar, e aí eu desço do meu carro e vira aquele rolo no meio da rua, né? Agrido o cara me agride, legal. Aí eu saio de lá, pego o meu carro, Deus, sábado é Santa Ceia. E agora? Aí eu pego e falo para Deus, Deus, por que o Senhor me fez sanguíneo, Deus? Se o Senhor tivesse me feito fleumático, de temperamento fleumático, eu seria uma pessoa calma, polida, educada. Mas o Senhor errou, Deus. O Senhor me fez sanguíneo. Olha o que eu fiz, Senhor. Como se Deus fosse o culpado. Né? Se eu, em vez de eu assumir a minha culpa, eu vou e culpar Deus. Deus, o Senhor me fez sanguíneo, Senhor. Por que o Senhor me fez sanguíneo? Senhor, tantos outros temperamentos melhor do que esse, Deus. O Senhor me fez sanguíneo. É? Não vou nem falar do nosso irmão Pedro, o apóstolo Pedro, né? Que bênção o apóstolo Pedro, né? Arranca da espada. É? Eu estou citando aqui um exemplo aqui, uma briga de trânsito, mas Pedro foi até mais ousado, né? Pedro já arrancou a espada na hora, né? Arrancou a espada e outro sanguíneo, né? É? E arrancou sangue. É? Arrancou o revólver. Aí eu vou lá e Deus, o Senhor que é culpado por me ter feito assim, Deus. É? Tem pessoas, irmãos, que não reconhecem a sua falha, o seu pecado. Mas Davi, ele diz assim, olha, Senhor, eu pequei. A culpa é minha, Deus. A culpa é minha. Reconheceu o seu pecado. Como é maravilhoso quando nós reconhecemos as nossas falhas. O salmista se quebrantou diante de Deus. Ele entendia que o pecado, antes de tudo, só pertencia a ele próprio. E ele tinha pecado contra o próprio Deus. Porque todo pecado que nós cometemos não é contra o nosso próximo, é contra Deus acima de tudo. E ele reconhece isso. No livro de 1 João, capítulo de número 1, e o versículo de número 9 e 10 diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. O único culpado somos nós, irmãos. Nós pecamos. Então nós precisamos de ter essa consciência de como Davi, Senhor,
espera aí, Senhor, eu pequei. É fácil reconhecer os nossos erros? Encontrar os erros dos outros é fácil, mas os nossos, difícil. Mas que nós possamos tomar esta postura de Davi. Os versículos 5, 6, 7, 8 e 9. Os meus inimigos dizem maldosamente ao meu respeito. Quando ele vai morrer? Quando vai desaparecer o seu nome? Sempre que alguém vem visitar-me, fala com falsidade, enche o seu coração de calúnias e depois sai espalhando-as. Todos os que me odeiam juntam-se e cochicham contra mim, imaginando que o pior me acontecerá. Uma praga terrível o derrubou, está de cama e jamais se levantará. Até o meu melhor amigo, em quem confiava e partilhava o meu pão, voltou-se contra mim. Observamos aqui, irmãos, um ato de covardia. Tem um ditado que não se deve chutar cachorro morto. Davi era um cachorro morto nesse momento. Ele estava de cama, assolado, e aí as pessoas iam visitá-lo, quem sabe, né? Aquele amigo legal, olha, tapinha nas costas. Isso era muito bacana, viu? Eu gosto muito de você. Deus vai te levantar nessa cama, viu? Deus vai te levantar nessa cama. E aí saía de perto, você viu? Tá morrendo, cara. A coisa tá feia. Prepara lá a lenha que nós vamos fazer um churrascão aqui. Pode preparar o carvão, pode preparar a picanha, que daqui a pouco nós vamos comemorar. E até os próprios amigos de Davi. Até os próprios amigos. Muita falsidade e muita hipocrisia. Mas em Provérbios 27, 10 diz como nós devemos nos portar. Não abandone o amigo, nem o seu amigo, nem o amigo do seu pai, quando for atingido pela adversidade. E não vá de casa em casa de seu irmão. Melhor é o vizinho próximo do que o irmão distante. O que a Bíblia está nos orientando? Quando o teu irmão estiver como Davi, no leito, ou passando por um problema, desempregado, perdeu os seus bens, passando por lutas, adversidades, o que você deve fazer? O que você deve fazer? Se afastar dele? Ser falso com ele? Estender a sua mão. Aí nós voltamos lá no versículo 1. Rodamos e voltamos lá no versículo 1. Nós precisamos de estender a mão. Nós precisamos de nos compadecer dessas pessoas. É seu ombro amigo. Irmãos, a coisa mais fácil é ser amigo das pessoas quando está tudo bem, quando as pessoas têm saúde, têm dinheiro. Não é? Eu posso citar um exemplo aqui do irmão Aldemar. O irmão Aldemar me surpreendeu. Havia um irmão internado, ele ia lá todo dia visitar o irmão. Todo dia. Todo dia. Isso é o quê? Dizer assim, eu te amo. Eu te amo. Quando estava tudo bem, a gente estava junto. Mas agora, você está mal, eu estou junto com você do mesmo jeito. Continuo te amando. Nós precisamos de tomar essa postura, mudanças. Versículos 10, 11 e 12. Mas tu, Senhor, tem misericórdia de mim. Levanta-me para que eu lhes retribua. Sei que me queres bem, pois o meu inimigo não triunfa sobre mim. Por causa da minha integridade, me sustens e me pões na tua presença para sempre. Irmãos, Davi não era um qualquer. Davi era o rei de Israel. E ali, aquelas pessoas que faziam isso, elas tinham tanta convicção que Davi não se levantariam mais, que elas, olha, nem se importava de fazer abertamente, que Davi soubesse que elas estavam traindo, porque isso era um ato de traição. Falar mal do rei era um ato de traição. Eles tinham tanta convicção que Deus mataria Davi no seu leito,
que eles nem se importavam mais de falar mal do rei. Olha, não me importa se o rei vai ficar sabendo ou não, vou falar mal desse camarada mesmo, porque ele vai morrer. Quero ver o que ele vai fazer contra mim. Dessa cama ele não vai levantar mais. Certo? Porém, irmãos, Davi na sua oração ele diz: tem misericórdia de mim, levanta-me, para que eu lhes retribua. Parece que dá um ar que Davi estava querendo vingança, né? Mas, queridos, a vingança pertence somente a Deus. E no livro de 2 Samuel, é uma leitura um pouquinho extensa, são dos versículos 16, 2 Samuel, capítulo 16, no versículo 5 ao 13, conta a história de que Davi estava fugindo do seu filho, Absalão. Absalão havia dado um golpe de estado, havia deposto seu pai Davi, e Davi foge. E quando Davi chega a um determinado local, sai um homem, o nome desse homem, Simei. Ele começa a gritar palavras de maldição contra Davi. Começa a xingar Davi, jogar pedra, gritar: sai daqui, assassino! Você matou, você é sanguinário, bandido! Você está nessa situação, seu filho está roubando o teu trono porque você é um assassino. E jogava pedras. E Davi estava juntamente com os seus soldados. A sua tropa de elite, seu batalhão de elite estava com ele. Eram homens todos valentes. Sabe o que Davi fez contra Simei? Ele disse assim: olha, seus soldados queriam matar Simei. Ele disse assim: olha, que é que vocês têm com isto, filhos de Zeruia? Ele me amaldiçoou porque o Senhor lhe disse que me amaldiçoasse a Davi. Portanto, quem poderá questioná-lo? Deixa esse homem aí, ó. Deixa ele me xingar, me amaldiçoar. Ele está fazendo isso porque Deus mandou. E no versículo 13, Davi termina dizendo assim: louvado seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém. Então, Davi não se preocupava em se vingar das pessoas que faziam mal contra ele, daqueles que caluniaram, daqueles que difamaram, que jogaram pedras. Antes, sabe o que ele queria fazer? Dizer: louvado seja o Senhor para todo sempre. Amém. Ele queria ir diante desses homens e cantar um louvor de agradecimento a Deus e dizer: louvado seja o Senhor. Davi, em toda a sua vida, ele procurou fazer aquilo que era reto aos olhos do Senhor. Ele falhou? Falhou. Ele é homem, natural. Mas ele procurava fazer aquilo que agradava a Deus. E ele conclui: louvado seja o Senhor. Talvez você esteja numa mesma situação que Davi. As pessoas estão te caluniando, talvez estejam aí falando mal contra você, mas diga bem forte: louvado seja o Deus de Israel. Reconheça que Deus é bom, mesmo no tempo da adversidade. E Ele vai te levantar dessa cama. Ele vai te tirar desse problema. Ele vai dar a solução para a tua vida, para a tua família, para a tua casa. Portas se abrirão. Louve a Deus. Não se preocupe com a quantidade de inimigos, mas louve a Deus. Se preocupe com o próximo. Honre ao Senhor.